Olá, amigos. 4 de agosto de 2016, Legítima Defesa em Foco. Não podemos deixar de comentar a audiência pública ocorrida ontem na Câmara dos Deputados, colocando de um lado um movimento que se organizou sob o nome de As Vítimas da Taurus e, obviamente, do outro lado, os representantes da empresa sob o crivo parlamentar. Daí a audiência pública na Câmara dos Deputados, da qual saiu uma sugestão, a nosso ver, completamente torta e sem sentido, sem pé nem cabeça, que é a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os casos, a vitimologia da Taurus. Nós entendemos que os casos têm que ser investigados um a um, porque a raiz dos fatos pode ser completamente diferente quando analisamos caso a caso, e eu vou lhes dizer porque eu sei muito bem disso, e permitir que cada pessoa, que os grupos organizados, obviamente, vão à justiça, batam as portas da justiça até para reparação. Mas constituir uma CPI, que deve ser eminentemente criada para investigar crimes políticos, para investigar estruturas criminosas em funcionamento, em atuação num país, especialmente no plano político, para essa finalidade, nos parece completamente desarrazoado. Vamos deixar bem claro aqui, como sempre fizemos. Nós, do Movimento pela Legítima Defesa, seremos sempre por uma indústria bélica brasileira pujante. O que nós não aceitamos é o monopólio, ou o oligopólio que seja. Porque no nosso entender, e aí não falamos apenas com o nosso conhecimento, mas com o conhecimento do mecanismo capitalista do mundo, em nosso entender, a concorrência produz qualidade. Concorrência assegura a qualidade. A concorrência é benéfica para todos os segmentos envolvidos. Ela é benéfica para o consumidor e é benéfica também para os que produzem. Atrevemos-nos a lembrar o episódio da época do governo Collor, pelo qual não morremos de amores não, mas relacionado com a abertura da indústria automobilística, que nitidamente, claramente, todos concordam com isso, causou um redespertar da indústria automobilística brasileira. Melhorou claramente, indiscutivelmente, o padrão de qualidade dos veículos nacionais, que se aproximaram bastante da qualidade dos veículos do padrão estrangeiro, que a partir de então puderam ser comercializados no país. Essa é a nossa posição. E ficamos muito preocupados ao verificar que os representantes da Taurus adotaram uma linha defensiva, a nosso ver, negativa, a nosso ver, até destrutiva, que foi querer comparar dados negativos, ao invés de apresentar aos consumidores e à nação a alternativa que nos parece adequada, que é o compromisso com o resgate absoluto, total, da qualidade que um dia as armas Taurus tiveram reconhecidamente. E num momento muito ruim vieram a fazer isso, comparando, por exemplo, com determinado número de acidentes que teriam sido produzidos com pistolas da marca Glock, produzida na Áustria, e uma marca de muito prestígio no mercado mundial. Num momento muito ruim, dizemos, porque há alguns dias a Taurus USA, a Taurus dos Estados Unidos, fechou um acordo judicial lá de 240 milhões de dólares para encerrar processos de mesma natureza, daqueles que correm seguramente, processos indenizatórios relacionados ao mau funcionamento das armas produzidas pela Taurus, a produzir disparos acidentais, ferimentos, às vezes até mortes. É um momento, portanto, de muita fragilidade na posição da indústria, e essa linha de comparação pelo negativo é uma linha claramente negativa, claramente destrutiva para a própria empresa. O que é que nós queremos da Taurus? Que ela
decididamente retome o caminho da produção com qualidade, decididamente retome o caminho dos modelos adequados, decididamente retome o caminho da qualidade absoluta, arma por arma. Agora, com calma e cautela dizemos isso, e eu em especial, porque a minha tese de doutorado na Polícia Militar do Estado de São Paulo foi exatamente sobre disparos acidentais de armas de fogo. E eu sei perfeitamente que a maioria dos casos de disparos acidentais não se refere a condições inseguras, por exemplo, as condições das armas, mas sim a atos inseguros, ou seja, os atos praticados de modo inseguro pelo usuário, pelo portador das armas. E quando falamos disso, falamos evidentemente da necessidade do rigoroso treinamento, do burilamento, do constante aperfeiçoamento dos quadros policiais. Mas há as condições inseguras também. Não há como negar a existência de um espectro de fatos acidentais relacionados com condições inseguras. E eles têm sido demonstrados com bastante clareza ultimamente em relação às armas fabricadas pela Taurus. Qual é a linha que deve então a empresa adotar? A nosso ver, estamos ensinando aqui o Padre Nosso com o Vigário? Não. Nós estamos falando pela ótica do consumidor. A nosso ver, é a linha da retomada da qualidade, do enfrentamento das ações judiciais até o nível adequado que for possível, evidentemente discutindo caso a caso e verificando aqueles casos em que as condições inseguras não produziram o fato, e sim os atos inseguros. E se dispondo a fazer os acordos judiciais necessários para indenizar as vítimas que houver realmente que indenizar. Partir, portanto, de uma nova plataforma, lançar-se de uma nova plataforma para um futuro de qualidade que nós desejamos a Taurus, não como monopólio, não como parte de um oligopólio, mas como parte, como dissemos, da pujante indústria nacional que sempre defenderemos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.